Pois bem, voltamos. E estávamos exatamente aqui. Princípio da isonomia e capacidade contributiva, previsto no artigo 152 da Constituição Federal, decorre, obviamente, do artigo 5º caput da Constituição, direito fundamental, que é o tratamento igual a todos perante a lei, na lei e perante a lei. É nisso que o dispositivo vai um pouco além da previsão expressa do caput do artigo 5º. Quando eu falei para vocês, que o artigo 150 da Constituição, inciso 2, foi muito feliz quando disse que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. O que o dispositivo determina ao ente federativo, que detém a competência tributária, é que, olha, não é apenas o tratamento na lei, mas perante a lei. Eu tenho que ter igualdade formal na lei e material, perante a lei, na aplicação da lei. Eu vou ilustrar isso aqui para ficar claro para vocês a aplicação dessa determinação constitucional. Um exemplo clássico que todo livro ou manual, se não traz, deveria trazer: imposto de renda. Veja bem, você, daqui a uns tempos, não é isso? Você vai ser aprovado num concurso público, você estará recebendo seus vencimentos, subsídios, enfim. E muito provavelmente você estará fora da faixa de isenção do imposto de renda. Então, você vai ter que pagar imposto de renda. Fica lá, retido logo na fonte. Nem se preocupe, tá? De todo mês ter que fazer declaração de imposto de renda, porque Deus é bom todo tempo Deus é bom, a gente já dá trabalho, já tem trabalho, já faz na maior má vontade. E uma vez no ano a declaração de ajuste anual, então imagine se a gente tivesse que fazer todo mês. Então fica lá retido em substituição tributária, inclusive. Ali a sua fonte pagadora é substituta tributária. E por quê? Por determinação legal, porque quem deveria fazer o recolhimento, você deveria, obviamente, quando recebesse o seu recurso, calcular o seu imposto, emitir o DARF e fazer o recolhimento. Mas não. O legislador percebeu que se ia dar muito imbróglio, muito trabalho e falou: olha, já fica lá a fonte pagadora como substituta tributária. Pois bem, voltemos lá para o nosso exemplo. Você vai receber subsídio ou vencimentos fora da faixa de isenção de imposto de renda. O seu coleguinha, que passou junto com você, também. E outros tantos, não é isso? Pois bem, a gente sabe que tem uma turma que estuda para concurso que rala, que come um dobrado feito tapioca, né? Porque tem que dar conta de trabalho, de família, e aqui filhos e marido ou esposa, não é isso? Tem que pagar um monte de conta dessa turma, e tem uma outra turma, não é? Que vai passar também como esse, do mesmo jeito, que simplesmente pode só estudar, que não tem família, que não trabalha, que vive com o papai e a mamãe, e isso não é problema nenhum, não estou falando aqui de forma pejorativa, registre-se, mas que, obviamente, tem uma facilitação, um facilitador na sua preparação, que é o quê? Mais tempo, não é isso? Isso é garantia de aprovação? Não. O que garante a aprovação é estudo disciplinado, seja qual for o tempo que você tenha. Tá? O que pode acontecer é alguém passar um pouco antes do que o outro, mas se você se mantiver estudando, obviamente você vai passar. Vamos voltar para o meu exemplo. Então, veja, digamos que o cidadão que tem lá família, filho, esposa, trabalho, passe no concurso. E o outro também, que vive com os pais, também passe no concurso. Ambos receberão, e no mesmo concurso, ambos receberão os mesmos vencimentos ou subsídio, não é isso?
ambos terão retido já o imposto de renda na fonte pagadora. Não é isso? Uhum. Só que o que acontece? E a retenção será a mesma. Ao tempo da retenção vai ser a mesma coisa. Só que vai chegar o momento, no ano subsequente, né, do ano base, se pagar o quê? Eventualmente, imposto de renda que se deva. A tal de fazer a tal da declaração de ajuste do imposto de renda anual, fazer o ajuste, verificar se você deve ou se você tem direito a ser restituído. É para isso que serve. E ao tempo da declaração de ajuste do imposto de renda, obviamente, aquele que tem família, que tem esposa, que tem filho, por exemplo, ele paga escola, ele paga plano de saúde, por exemplo, e essas são despesas dedutíveis a título de pagamento de imposto de renda. Sabe o outro lá, que não tem nada disso? Pois bem, vai pagar todo o imposto de renda, ele não vai ter o que deduzir. Percebam, ambos têm o mesmo tratamento na lei, na forma da lei. Ambos pagarão o imposto de renda em face de estarem fora da faixa de isenção. Porém, ao tempo do tratamento perante a lei, eles não ostentam uma situação equivalente no que diz respeito à sua capacidade contributiva. Porque é óbvio que quem tem que pagar a escola e plano de saúde para si e para os seus filhos tem uma oneração maior em despesas obrigatórias. E aquele que só paga o dele, o plano de saúde dele, não paga escola para ninguém, tem uma oneração menor. Então, aquele que paga meio mundo de coisa para a sua família, ele poderá o quê? Ter a sua situação equalizada. E por quê? Porque senão ele paga mais tributo do que o outro lá, que não paga tanto tributo. Então, esse é o maior exemplo, é o exemplo clássico de aplicação do tratamento desigual, entre contribuintes que se encontrem situações o quê? Equivalente. É preciso que o tratamento seja na forma da lei e perante a lei, ao tempo em que se faz a lei e ao tempo em que se aplica a lei. Pois bem, seguindo aqui, decorre também do princípio da isonomia, o famoso princípio pecúnia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. Quem já ouviu falar dessa historinha, né? Dizem que na Roma antiga, o imperador queria cobrar imposto pelo uso de mictórios, e aí o seu filho falou, mas pai, pelo amor de Deus, vai cobrar, né, em tributo pelo uso de mictória? E o pai foi muito prático, muito objetivo, meu filho, olha só, o que fede é o que vai ser feito no mictório, não o dinheiro. Dinheiro não tem cheiro. Pecúnia non olet. Eu não quero saber de onde, em tese, vem o dinheiro, porque isso é um problema para outro departamento, no caso aí o direito penal. Aqui, para o direito tributário, o que me importa é a ocorrência do fato gerador, como é o caso de auferimento de renda em face de práticas ilícitas. Não é isso? O cidadão lá que está ganhando a vida traficando drogas, por exemplo, ele ofere renda. Aí quer dizer que o cidadão que pratica uma atividade ilícita trabalha o ano todinho, tem que pagar imposto de renda e o outro não? Pois é, tendo em vista até em face da própria justiça e aplicação isonômica e da interpretação objetiva do fato gerador. E quando eu falo em imposto de renda, eu estou falando disponibilidade jurídica, não é isso? De dinheiro
auferir renda, eu não quero saber de onde veio isso daí, de onde veio, é papo para outra esfera do direito. Aqui eu preciso sim cobrar o tributo até para fins de se aperfeiçoar e fazer justiça fiscal. É nisso que se traduz o artigo 118 do Código Tributário Nacional. Deem uma olhada lá comigo. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ignorando-se, não quero nem saber da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou de seus efeitos, ou seja, se eu, por exemplo, negocio, travo um negócio jurídico e depois ele venha a ser anulado, eventualmente, aquilo que ele, uma vez ocorrido o fato gerador, nos termos do Código Tributário Nacional, interpreta-se objetivamente, aconteceu o fato gerador. Só que aqui, vocês tenham atenção. O STJ tem se posicionado no sentido de que, em alguns eventos, e aqui ITBI, uma vez anulado o negócio jurídico, não deve ser recolhido o tributo. Entretanto, nos termos da literalidade do Código Tributário Nacional, pouco importa. Portanto, se na sua prova cair a literalidade do Código Tributário Nacional ou seu enunciado vier com segundo Código Tributário Nacional, é isso aqui. A interpretação, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade do negócio jurídico, dos atos jurídicos, uma vez efetivamente praticados. Praticou, ocorreu o fato gerador, tem que pagar tributo, mas foi anulado. Para o Código Tributário, pouco importa, porque o que importa é o fato que aconteceu. 2, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. E aqui na validade jurídica entra exatamente o caso da ilicitude, do tráfico, oferimento de renda em face de tráfico de drogas, de atividades criminosas, né? Pois bem, 3 técnicas concretizam o princípio da isonomia. A primeira é a progressividade, a proporcionalidade e a seletividade. Quando eu falo em progressividade, eu estou falando de alíquotas variadas em função da minha base de cálculo. Quanto maior a minha base de cálculo, mais se demonstra a capacidade contributiva do contribuinte e, assim sendo, eu tenho uma alíquota maior, que progride na medida que a minha base de cálculo progride. Setinhas ambas no mesmo sentido. Exemplo, artigo 155, parágrafo 1º, 4º, no que diz respeito ao ITCMD e o IPTU também progressivo. Nos termos do artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. E essa progressividade aqui do IPTU, nos termos do 156, parágrafo 1º, 1 da Constituição, ela é fiscal. Ela é absolutamente fiscal. Não é aquela progressividade lá do 182 da Constituição Federal, não, tá? Do IPTU progressivo para fins de atingimento da função social da propriedade. Aquela progressividade lá, aí sim, ela é extrafiscal, porque o Estado quer fazer com a progressividade, com que o cidadão, o indivíduo, adote determinado comportamento, qual seja
dê função social à sua propriedade. Portanto, a do 182, parágrafo 4º, 2 da Constituição, é uma progressividade extrafiscal. Essa aqui é fiscal. A do IPTU, no 156, parágrafo 1º da Constituição, inciso 1, ela é fiscal. E qual a razão? Olha, se você mora em um bairro mais periférico, de menor valor do metro quadrado, isso, em tese, significa que você detém uma menor capacidade contributiva. Quem mora na área nobre, não. Não é isso? Então, assim sendo, se você mora na área nobre, em tese, você ostenta uma maior capacidade contributiva. E assim sendo, tem condições o quê? De juntar um pouquinho de mais dinheiro no cofrinho do Tesouro Municipal. Aí, no caso. Segunda técnica de concretização do princípio da isonomia, a proporcionalidade. Quando eu falo em proporcionalidade, eu tenho base de cálculo estável, base de cálculo variável e alíquota estável. A minha base de cálculo varia, não é isso? Só que a minha alíquota, ela é única. Exemplo clássico: tributos que incidem na cadeia de consumo, ICMS, IPI, etc. Quanto mais caro o bem que você adquire, maior a sua demonstração de capacidade contributiva e aquela alíquota incidirá proporcionalmente em face do valor do bem que você adquiriu. Quanto menos caro, obviamente, menos tributo, porque a alíquota será a mesma, porém a sua capacidade contributiva, se demonstra menor em face da aquisição de um bem de menor valor. Então, quando eu falo em proporcionalidade, eu não estou falando de alíquotas diferentes. Eu estou falando de base de cálculo diferente. E é a partir da base de cálculo que consegue se identificar a capacidade contributiva do cidadão. Ou seja, você compra um carro popular, obviamente, você está pagando um ICMS menor, não é isso? Por quê? Porque ele é mais barato. E é aquilo que você pode adquirir. Se você adquirir um carro de ponta, que está na moda agora, todo mundo andar de Ferrari nesse mundo, né? Pois bem, Porsche, a moda é Porsche. Pois bem, você vai pagar proporcionalmente o ICMS em face do valor daquele carro. E aqui, inclusive, nem cabe, viu? Na maioria dos estados, acho que todos os estados, não cabe, né, gente? Aquele benefício do IPVA para o portador de deficiência. Seletividade. Lembra do que eu falei da progressividade? Que as minhas setinhas estão em direções estão no mesmo sentido? Eita, estão no mesmo sentido? Pois bem, vou concentrar. Estão no mesmo sentido, eu já estou conversando demais, né? Vamos lá. Estão no mesmo sentido quando eu falo em progressividade? Quando eu falo em seletividade, não. Eu tenho sentidos opostos. E como é que se comporta a seletividade tributária? Eu tributo mais aquilo que não é essencial. Aquele que não é um bem, incide também na cadeia de consumo. Aquele que se mostra um bem não tão essencial ao indivíduo, o que demonstra a sua capacidade contributiva. Por quê? Porque ele está adquirindo algo não tão essencial, ou por outras razões. O IPI, e obviamente, quanto mais essencial, menor a alíquota. Então, a seletividade, ela funciona com as setas trocadas exatamente na inversão da essencialidade do bem. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto menos, maior será.
No que diz respeito ao ICMS, primeira informação, a seletividade, ela é facultativa. Facultativa. Artigo 155, parágrafo 2º, 3 da Constituição. No que diz respeito ao IPI, e por enquanto, ela é obrigatória, nos termos do artigo 153, parágrafo 3º, 1 da Constituição. E por que estamos falando em obrigatória? Porque o IPI, né, será substituído exatamente no seu aspecto de seletividade, que é da a sua performance extra fiscal, pelo imposto seletivo da União, nos termos do artigo 153.8 da Constituição, bem como da Lei Complementar 214 de 2025. Está lá instituído já. Artigo 409 da Lei Complementar 214 de 2025. E aí vai restar ao IPI apenas o quê? A sua face fiscal, porque o que se percebeu é que, olha, não tem como, gente, por mais que você arquitete, assim falando, um tributo para incidir na cadeia de consumo apenas com finalidade fiscal, fatalmente ele não é vocacionado para essa neutralidade. A neutralidade que se requer, porque é óbvio que o Estado pode, por meio do tributo que incide na cadeia de consumo, tanto estimular como desestimular o consumo de determinado bem. Basta a gente lembrar, sabe de quê? Lembra um tempo desses daquelas geladeiras que começou a sair geladeira de inox, né? Que todo mundo acha mais bonito, todo mundo comprou. O que foi que aconteceu? Começou a ficar, né? As brancas, né? Aquelas geladeiras eletrodomésticos brancos. E o que aconteceu? Facilitou-se a aquisição por meio de quê? Baixa do tributo, do IPI, que é que incide lá no início, na industrialização do bem. Então, é um tributo que não tem jeito, ele é vocacionado para o Estado poder manejar, né? Poder o quê? Se infiltrar lá indiretamente, intervir indiretamente na economia, nos termos do 173 da Constituição Federal de 1988. Decorre ainda do princípio da isonomia o princípio da capacidade contributiva, pelo qual todos, obviamente, que ostentamos capacidade contributiva, devemos pagar tributos na medida do que possamos, não é isso? E é nisso que se perfaz o quê? O tratamento equivalente. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, dê uma olhadinha aí comigo, diz o seguinte, que sempre que possível os impostos, grife impostos, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Não teria sentido nenhum a tributação ter como base o princípio da capacidade contributiva, porém o Estado não poder verificar, por meio de fiscalização, de fato a capacidade de cada um. Por isso que o dispositivo traz ao fim, quando fala que, em regra, os impostos, né? E aqui eu falo já porque, em regra, e apenas os impostos, o dispositivo fala os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica, né? Capacidade econômica, capacidade contributiva. Pois bem, é preciso que se possa fiscalizar, de fato, essa capacidade econômica. Primeira informação.
A literalidade da Constituição fala impostos. Segundo o Supremo Tribunal Federal, tá? Aplica-se a todas as espécies tributárias. O princípio da capacidade contributiva. Inclusive, a gente viu isso no que diz respeito às taxas, que devem corresponder ao custo do serviço público que é prestado pelo Estado por meio de demanda do administrado. Ainda, de início, o Supremo Tribunal Federal entendia que o princípio da capacidade contributiva ele só poderia ser aplicado aos impostos pessoais. Evoluiu na sua jurisprudência, impostos reais também. E aí evoluiu ainda mais, e o que aconteceu? Reconheceu para todas as espécies tributárias. Portanto, hoje o princípio da capacidade contributiva, em que pesa a literalidade da Constituição, e obviamente, atente-se aqui o que a tia Aline vai falar. Se na sua prova objetiva vier o artigo 145, parágrafo 1º, na sua literalidade, você não é nem louco de dizer que está errado. Tá certo, gente. Prova objetiva, deixa eu abrir aqui um parêntese para vocês. Porque é óbvio que a gente precisa fazer a leitura dos dispositivos, né? Com atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porém, quando eu falo em prova objetiva, a ideia do seu examinador é tornar a aferição do conhecimento, como a prova diz, o mais objetiva possível. E para isso, ele também não quer ter dor de cabeça. O que eu digo como dor de cabeça? Se ele coloca uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que não é uma súmula vinculante, que é algo assim que, gostei disso aqui, achei interessante, vou cobrar lá. Não pode. Ele até pode, na verdade. Mas é óbvio que isso vai dar pano para a manga e anulação. É uma questão muito sujeita à anulação, porque a gente sabe que jurisprudência tem para todo lado. Então, quando eu falo em prova objetiva, o seu examinador ele vai buscar o máximo possível de objetividade na elaboração das questões. E nada mais objetivo do que a letra da lei, do que uma súmula vinculante, do que uma súmula do STJ, do que uma jurisprudência absolutamente pacificada. Portanto, quando vem letra de lei em prova objetivo, não transija, por mais que você saiba que o Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da capacidade contributiva é aplicada a todas as espécies tributárias, você vai falar isso numa prova subjetiva, numa prova de sentença, numa prova do Ministério Público para ofertar uma denúncia, numa prova oral. Mas, obviamente, que não na objetiva você vai dizer que está errado. Você sabe por quê? Porque não tem linha para você justificar. Veja bem, né, em que pesa na Constituição ter o artigo 145, parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da capacidade contributiva se aplica a todas as espécies tributárias. Você não tem essa abertura na prova objetiva. E é por isso que a gente tem que ter, e eu bato muito nessa tecla, por isso, que a gente precisa ter muita atenção ao que está sendo perguntado, que está no enunciado. Segundo o Código Tributário Nacional, 3 são as espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria, sim. Segundo o Código Tributário Nacional, sim, está lá. Em que pese sabermos que não é a teoria adotada hoje no que diz respeito às espécies tributárias, nem mesmo pela Constituição, mas segundo o Código Tributário Nacional, sim. Atenção ao artigo 145 da Constituição Federal, porque nele foram inseridos, pela emenda constitucional 132 de 2023, 2 parágrafos. O parágrafo 3º, que diz que o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, tornando-se fácil aos olhos do sujeito passivo, da transparência, da justiça tributária
da cooperação, não apenas entre os entes federativos no que diz respeito à arrecadação e fiscalização, mas uma cooperação relacional entre o sujeito ativo detentor da competência tributária, bem como do sujeito passivo, e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º, a gente vem já ver.